Uma situação de alerta na saúde. O aumento do número de casos de coqueluche preocupa. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no país, entre 2011 e 2014, houve crescimento de mais de 200%. Aqui em Sergipe, ano passado, foram confirmados 2 casos. E este ano, um caso da doença. Mas quem vai trazer todas as informações sobre este assunto agora para você é a repórter Selma Souza. Olá, Selma, boa noite. Olá, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal do Estado. Isso mesmo, esse é um assunto que volta à tona, principalmente por conta do aumento do número de casos de coqueluche, mundialmente falando, e também aqui no país. Para a gente entender como é que está o panorama aqui em Sergipe, a gente conversa com Marco Aurélio Góes, ele que é diretor de Vigilância em Saúde do Estado, porque de fato é uma doença que chama a atenção, né? Boa noite. Boa noite. É claro que uma doença, quando chama a atenção em qualquer lugar do mundo, nos interessa imediatamente, principalmente quando é uma doença transmissível, porque a gente sabe que se a gente não estiver bastante protegido aquela população, a bactéria ou o vírus, ele chega com muita facilidade. Quais são os principais sintomas da coqueluche? Então, a coqueluche é uma doença bacteriana que se caracteriza principalmente por ser uma doença respiratória, tem uma primeira fase ali catarral que parece, uma gripe, só que há uma permanência da tosse, essa tosse depois pode ficar como se fosse um guincho, é mais comum em crianças, então a gente tem uma doença aí que vai permanecendo com aquela tosse, e isso pode levar até a falta de ar nas crianças. Como é que a gente pode identificar, que chama a atenção para a gente procurar ajudar? Então, um fato importante é a permanência da tosse nas crianças, esse guincho e a não melhora das crianças, a permanência da tosse é um fato importante. É importante lembrar que coqueluche está entre aquelas doenças que no passado já foi um grande problema para o mundo, e aqui para o país e aqui para o estado, que vem sob um certo controle, porque a gente tem a vacina da coqueluche, 3 doses no primeiro ano, depois a gente tem mais 2 reforços, as gestantes também tomam reforço, dando proteção para a coqueluche também. Então é uma vacina que está no nosso calendário, só que infelizmente a gente observa que essa baixa cobertura tem trazido isso para o país e para alguns outros locais, que é a diminuição da proteção da população, e com isso a gente volta a ter pequenos surtos em algumas localidades, e isso, é claro, pode se expandir e trazer para todo o país e para todas as localidades. Com certeza, a gente observa um maior número de casos no sudeste do país, aqui em Sergipe, qual o panorama? É de acender o sinal de alerta? Acender o sinal de alerta sempre é necessário. Uma doença infecciosa, quando ela está presente em qualquer lugar, ela deve acender o nosso alerta, mesmo a gente estando longe. E quanto mais estando perto, principalmente porque temos um cenário que, apesar de só termos um caso confirmado esse ano, menos do que o ano passado, quando foram 4 casos confirmados, a gente vem tendo uma queda de casos, mas quando aumentam casos em algum outro local, e a gente tem um cenário onde a vacinação está ali perto de 84% de cobertura, a gente tem um grande percentual de crianças que não estão protegidas. E se ela não está protegida, a bactéria chegando, a pessoa com sintomas trazendo, a gente pode ter transmissão e complicações. E como é uma doença que a gente não vê mais tanto no dia a dia, às vezes demora-se para o diagnóstico também. Com certeza. Obrigada, pela sua participação conosco. Não pode descuidar. Vacinação sempre. Gilvan, volto com você. Obrigado, Selma, pelas informações.